Pessoal, então, vamos lá. A gente vai continuar em mais uma das frentes de conforto ambiental. Então, nesse semestre, a gente vai estudar o conforto acústico, né? Bimestre passado, nós estudamos conforto térmico, agora conforto acústico, depois vamos ver iluminação e ergonomia, tá? Então, vou colocar aqui a tela do meu computador para vocês. Bom, gente, então hoje é uma aula de apresentação, de introdução, para vocês, né, entenderem sobre o que a gente vai conversar nessa disciplina. Eu deixei, para quem entrou direto pelo Classroom, talvez não tenham entrado, alguns de vocês não tenham entrado no fórum, mas lá no fórum eu deixei uma leitura para vocês fazerem, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o assunto. E deixei algumas dicas também sobre acústica. Deixei a dica de um site que é o Proacústica, que lá vocês encontram muita informação, notícia, novidades sobre assuntos relacionados à acústica. E também deixei lá para vocês a dica de um podcast que foi feito pelo Arquicast, não sei se vocês já conhecem, né? Mas o Arquicast ele fala de assuntos diversos, de arquitetura, sempre tem algum convidado. É bem interessante. E tem um que é sobre acústica, que eu achei bem legal. Então, deixei a dica para vocês lá. Então, tem os links para vocês acessarem a leitura e para vocês acessarem esse site e esse podcast, tá bom? Então, tem bastante coisa para vocês já irem se ambientando com esses assuntos. Então, vamos lá. Vocês já viram esse desenho no semestre passado, né? Mas só para a gente reforçar aqui, então, que o conforto ambiental ele se divide em quatro frentes, né? Conforto térmico, conforto lumínico, conforto acústico e conforto ergonômico. Então, já vimos conforto térmico, estamos vendo agora conforto acústico, mas temos que lembrar que, para a gente ter um ambiente confortável, todas essas frentes devem estar relacionadas, né? Então, quando a gente começa a pensar no nosso projeto, a gente tem que pensar em todos os aspectos de conforto ambiental. E isso tem que ser pensado desde lá do partido do nosso projeto. Ali a gente já vai analisar todos os fatores relacionados a conforto, tá? Então, vamos aprender nesse semestre o que é importante para a gente em relação à acústica. E quando a gente fala de acústica, muitas pessoas já pensam, né? Num auditório, num teatro, num espaço assim, um pouco mais, digamos, que a gente precisa e ter, né, uma preocupação acústica muito grande. Porém, qualquer espaço, qualquer tipo de ambiente que a gente vá criar, ele também tem uma preocupação acústica. E a gente vai aprender isso no decorrer do nosso semestre. Tá? Então, não é só pensar lá nesse tipo de ambiente, onde a propagação do som é algo muito importante, mas pensar nos ambientes do nosso dia a dia, de que maneira a gente deve ter uma preocupação também com a acústica. Aqui eu coloquei alguns livros, tá? Que a gente vai utilizar durante esse semestre. Então, a base das nossas aulas, elas vêm aqui do Beabá da Acústica Arquitetônica. Esse livrinho é bem legal. Ele chama lá, né? Ouvindo a Arquitetura. Então, ele é bem didático, ele é cheio de desenhinhos. Esse morceguinho aqui é o personagem do livro, então ele aparece. Vocês vão ver que eu vou usar algumas imagens desse livro, então ele vai aparecendo nos desenhos. Então, ele tem uma forma de apresentação, uma didática bem interessante, tá? Então, para quem, né, tiver interesse, eu acho que eu tenho. Ah, eu tenho ele em PDF, vou colocar no estúdio para vocês, tá? Depois tem esse livro, que ele também é mais, né, teórico, que é Acústica Arquitetônica e Condicionamento de Ar, tá? Esses dois livros seriam os livros base que a gente teria na biblioteca lá do Sesumar. E aí eu também utilizo esses dois livros aqui, que são a Acústica Aplicada ao Controle do Ruído, do Silvio Bistafa,
e acústica de salas, projeto e modelagem, tá? Então, aqui já um pouco mais específico de alguns assuntos. Então, basicamente, né, a gente utiliza esses livros, claro que também busco sempre algumas leituras, alguns artigos, e vocês, ao decorrer do semestre, eu vou sempre indicar algumas coisas para vocês lerem, como eu fiz nesse fórum de hoje, e espero que vocês tenham essa curiosidade, essa vontade de ler e de buscar além, né, do que a gente só o que a gente apresenta aqui, tá bom? Então aqui, claro, a gente traz, né, a base para vocês, mas aí fora a gente, né, sempre tem muito a mais. Então vamos falar um pouquinho do que a gente vai estudar nesse semestre. Primeiro ponto, a gente vai ter desculpa, gente. Primeiro ponto, a gente vai ter que entender o que é o som, né? Quais são as propriedades do som? Por que a gente precisa entender isso? Né? Porque para a gente saber como que nós vamos fazer o isolamento de uma edificação, como que nós vamos fazer com que o som se propague de maneira correta, nós precisamos entender como funciona esse fenômeno físico, né? Então, nós temos que entender o que é o som, quando ele encontra uma superfície, o que acontece, né? Então, quando ele encontra com a parede, quando ele encontra com o vidro, né? Como que o som se propaga de um ambiente para o outro, lá do lado de fora para dentro da minha casa, né? Então, a gente precisa entender como que funciona o som para que a gente busque. Deixa eu só ver. Acho que alguém tinha falado aqui no chat. Achei que eu não tinha compartilhado, uma coisa assim. Então, a gente precisa entender a parte física, né, do som. Vocês vão ver que no começo a gente vai, né, estudar uma parte mais realmente física dessas propriedades, para que a gente consiga buscar as soluções corretas para os nossos projetos, tá? E a partir disso, a gente entendendo como que acontece esse fenômeno do som, né? Onde ele se propaga, onde que ele não se propaga, né? A relação dele com os materiais de construção, com a questão das distâncias e tudo mais. Aí a gente vai começar a estudar os materiais que estão relacionados à acústica. Aí que tem alguém entrando aqui na então, nós vamos estudar quais materiais são mais interessantes para a gente isolar um ambiente, quais materiais são interessantes para a gente diminuir a intensidade do som em um ambiente, ou para a gente aumentar a intensidade do som. A gente tem que entender lá quais materiais são mais interessantes para um ambiente onde vai ter música, quais são mais interessantes para um ambiente onde eu vou ter uma pessoa falando. A gente tem ruídos de diferentes propagações, então a gente tem os ruídos que se propagam primeiro no ar, a gente tem ruídos que se propagam primeiro nos materiais de construção, igual quando a pessoa que está no andar de cima, ela derruba alguma coisa no chão e a gente escuta no outro pavimento, esse ruído aconteceu na laje, né? Então, como que eu faço para isolar esse ruído que acontece na estrutura? Tá? Então, a gente vai entender todas essas propriedades dos materiais. Então, quais materiais são mais interessantes para cada tipo de situação, para cada tipo de atividade que está acontecendo no ambiente, para cada tipo de ambiente que a gente está projetando. A gente entendendo como funcionam os materiais em relação ao som, nós vamos para o tempo de reverberação, tá? O tempo de reverberação, a gente vai falar sobre isso com mais detalhes mais para frente, mas basicamente é o seguinte: todo ambiente que é fechado, né? Então, igual aqui, eu estou na sala da minha casa, né? Estou num ambiente fechado. Quando eu falo aqui, vocês vão escutar daí, né?
a minha voz, que está indo diretamente até o microfone do meu computador, e vocês também escutam a minha voz que está batendo nas superfícies aqui da sala, né? Nas paredes, no teto, nos móveis, e está sendo refletida de volta para o microfone também. Então, a gente tem um reforço sonoro. Tá? E cada ambiente ele tem um tempo de reverberação, que é o tempo que o som fica refletindo dentro desse ambiente. A gente não percebe isso, né, nos nossos ouvidos, porque é algo muito rápido, né? Então você percebe o som direto. Se a gente estivesse na sala de aula, vocês também perceberiam, né, da mesma forma. Então, lá na sala de aula, a minha voz chegaria diretamente até o ouvido de vocês e parte dela que se espalharia pela sala bateria nas superfícies da sala e voltaria para o ouvido de vocês. Então, esse tempo que o som fica refletindo nas superfícies é o tempo de reverberação. Tá? E aí, quanto maior for esse tempo, né, mais intensidade o som vai ter. Quanto menor for esse tempo, menos intensidade tem esse som. E tudo isso depende dos materiais que revestem esse ambiente. Tá? Então, tem materiais que são mais reflexivos, tem materiais que são mais absorventes, e aí vocês vão aprender a fazer essas trocas de materiais para que o tempo de reverberação fique adequado. E a gente vai ter um tempo lá para cada tipo de função. Então, vocês vão ver que para uma igreja o tempo é um, para uma sala de concertos é outro, para um ambiente voltado para a música, para um ambiente voltado para a palavra falada. Tá? Então, a gente vai entender esse tempo e como que a gente coloca isso em prática. Depois que a gente aprender a questão do tempo de reverberação, não adianta nada o meu tempo de reverberação estar correto, mas a forma do meu ambiente não ser correta. E aí nós vamos estudar a questão do formato interno dos ambientes. Aqui a gente acaba entrando mais nas salas, né? Tanto no tempo de reverberação quanto nas formas dos ambientes internos, a gente acaba entrando mais nas salas em que a gente tem, né, precisa de uma boa propagação do som. Então, nos teatros, nos auditórios, mas também numa sala de aula, né? A gente precisa ter um tempo correto e uma forma correta do ambiente. Então, não adianta nada o tempo estar correto se o formato do meu ambiente não está correto. Ah, então, como as superfícies do ambiente elas vão fazer reflexão, é como se elas fossem um espelho em que vem um raio de luz, bate nesse espelho e reflete ele em outra direção. A mesma coisa acontece com o raio sonoro. O raio sonoro vem, bate na superfície e a superfície reflete ele para uma determinada direção. Então, a gente consegue manipular as superfícies internas do meu ambiente para que eu leve o som para um determinado local dentro da sala, tá? Então, para que a gente tenha uma boa acústica nesses ambientes, a gente precisa ter um tempo de reverberação adequado e a gente precisa ter um formato adequado dentro desse ambiente. E, por fim, a gente trabalha a questão da acústica urbana, tá? Não menos importante do que todo o restante. A acústica urbana, a gente vai estudar, né, os ruídos urbanos que nos ambientes mais comuns, como na nossa casa, né, num escritório, são os ruídos que mais atrapalham, né, esses ambientes. Então, a gente vai estudar de onde vêm esses ruídos, né? A maior parte dele vem do tráfego rodoviário, né? Então, dos carros, caminhões, motos. Mas a gente também tem alguns ruídos que podem vir das indústrias, que podem vir das áreas de lazer, né? Então, a gente vai estudar esses ruídos, vai estudar como que a gente pode trabalhar barreiras urbanas, as barreiras construídas, as barreiras naturais, tá? Então, daí a gente finaliza o conteúdo do semestre com acústica urbana, tá? Então, esses são os temas gerais aí que a gente trabalha em conforto acústico. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem me chamar aí, tá? Só me chamem pelo microfone, que aí pelo chat às vezes eu não escuto. Então, vamos lá.
A acústica, ela, assim como as outras frentes de conforto, né? Ela é um componente, né? E um instrumento que vai subsidiar o meu projeto e que eu devo levar em consideração desde a fase de levantamento de dados. Então, vamos lá. Quando a gente vai começar um projeto, né, a gente tem lá o nosso terreno e a gente analisa todas as condicionantes do nosso terreno, certo? Então, a gente analisa a vizinhança, a gente analisa os tipos de usos que a gente tem ao redor, né? Daí a gente estuda questão de vento, questão de insolação, né? E a gente também tem que estudar aqui algumas questões, né, relacionadas à acústica. Então, em relação a essa questão do terreno, o que é importante, né, a gente estudar? Que tipo de via que eu tenho ali em torno do meu terreno, que tipo de veículo que vai passar por ali, que tipo de ocupação que eu tenho ao redor que poderia gerar ruído, né, para o meu edifício. Então, tudo isso é importante que a gente faça já no levantamento de dados. Além disso, né, nas definições do meu projeto, eu também devo pensar, né, para onde eu estou voltando as minhas janelas, porque isso pode interferir na questão acústica. Eu também devo analisar se o meu projeto ele não é um causador de ruído, para que eu busque soluções para que ele não interfira tanto, né, no meio em que ele está sendo inserido. Então, todos esses fatores devem ser levados em consideração quando a gente começa a buscar ali as diretrizes para o nosso projeto. E o projeto acústico, ele tem que ser muito bem estudado, né? E a gente precisa ter um projeto funcional. Então, todos os detalhes que a gente encontra em um projeto acústico, eles têm uma razão de ser. Né? Então, às vezes a gente vai num teatro, num auditório, e a gente percebe, por exemplo, lá tem um forro super legal, com um desenho diferente, né? E muitas vezes a gente não percebe que aquilo não é um enfeite apenas. Aquilo está ali porque ele tem uma função. Tá? Vocês vão ver no decorrer do semestre como que a gente faz isso, como que a gente projeta essas placas, esses forros, né? O tipo de forro, o material que está sendo utilizado, tudo tem uma função, uma razão de ser, uma razão para estar ali. Então, nada está ali meramente para ser um enfeite. Então, a gente precisa fazer a observação sonora. Né? Em tudo na arquitetura, a gente precisa observar bastante, todos os sentidos. E na questão acústica, né, isso não é diferente. Então, observar as questões sonoras nos auxilia, né, a inserir o nosso projeto no contexto urbano, de maneira que ele se integre ao entorno e que ele não seja uma maneira de desqualificar esse entorno acusticamente. Então, hoje em dia, nós temos muitas fontes de ruído, e esse é um dos grandes desafios que nós temos, né, para conseguir diminuir a entrada de ruído nas nossas edificações. Então, sempre quando a gente começa a colocar, né, todos esses pontos que a gente deve pensar no projeto, às vezes a gente fica assim, meu Deus, mas eu tenho que pensar no sol, eu tenho que pensar no vento, agora eu tenho que pensar nessa questão do ruído, né? E a gente muitas vezes acaba achando que isso vai restringir, né, as nossas soluções arquitetônicas. Mas a ideia é que utilizar os princípios acústicos seja uma forma da gente colocar a nossa criatividade em prática. Né? Então, todos esses fatores que a gente tem, que vão ali dar diretrizes para o nosso projeto, eles devem fazer com que nós busquemos uma solução cada vez mais criativa para os nossos projetos. Agora vamos falar um pouquinho, né, lá de onde veio algumas questões acústicas, desde lá dos gregos e romanos até a gente chegar nos dias de hoje, tá? Então, lá na antiguidade, tanto os gregos quanto os romanos, eles construíam os seus teatros. Os teatros dos gregos e romanos eram teatros ao ar livre, né? Então eram teatros abertos. A gente não sabe se houve ou não uma intenção acústica nos teatros que eles projetavam. Porém, nós sabemos que eles queriam ter
bons efeitos visuais. Então, que eles queriam o quê? Que as pessoas que estivessem assistindo, né, as apresentações que aconteciam nesses teatros, essas pessoas enxergassem bem. E quando a gente busca que as pessoas enxerguem bem, a gente consequentemente acaba fazendo com que elas também escutem bem, né? Porque se eu livro os olhos das pessoas para que elas enxerguem bem, as nossas orelhas estão no mesmo alinhamento. Então a gente acaba também fazendo com que as pessoas consigam escutar bem. Mas, independente se eles tiveram intenções acústicas ou não, os mesmos formatos dos teatros da antiguidade ainda são aplicados até hoje, porque são soluções interessantes para esse tipo de espaço. Então, vamos começar falando lá do teatro grego. O teatro grego, ele tinha uma função religiosa. Então, ali aconteciam os cultos, acompanhados dos corais, de danças, com usos de máscaras, né? Mas tinha essa função de religião. A primeira questão aí interessante sobre os teatros gregos é que os gregos eles buscavam aproveitar a topografia para fazer a área da plateia, né, escalonada, como vocês podem ver nesse desenho aí. Então, eles buscavam sempre um terreno que já tinha, né, esse declive para que eles pudessem aproveitar, né, a estrutura do próprio terreno para fazer esse escalonamento de plateia. Então, isso é algo que nós fazemos até hoje, né, nesse tipo de função, de teatros e auditórios, fazer esse escalonamento. E sempre que possível, né, se a gente tem um terreno que nos dá essas condições também, a gente deve aproveitar o terreno nesse sentido. Então, o teatro grego ele era formado por três partes bem distintas. A gente tem lá a cávea, que é o espaço onde ficam os espectadores. Então, percebam que além da cávea ser escalonada, ela tem esse formato semicircular, que também nos ajuda na questão da visão e que ainda hoje é bastante aplicado nesse tipo de espaço. Aqui no centro, a gente tem esse espaço que é chamado de orquestra, que é onde acontecem, né, as apresentações aqui. Então, para os gregos, essa orquestra tinha esse formato circular aqui, e tem a área do altar. E a terceira parte é o palco, que seria essa área aqui do fundo, né, que fica entre a orquestra e essa parte, né, essa construção aqui que divide, né, a parte onde ficam os atores lá do fundo, onde tem, né, o apoio para os atores, por onde eles vão entrar aqui para as apresentações, tá? Então, dividido nessas três partes aqui. Depois do teatro romano, ele segue o mesmo modelo do teatro grego, porém, os romanos, eles construíam grandes estruturas, né? Eles são conhecidos por, né, essas construções já bem maiores do que a dos romanos. Então, ao invés deles buscarem um terreno que para aproveitar a topografia, eles construíam, né, as grandes estruturas erguendo essa plateia, né, ali a cávea, fazendo com que ela fosse mais alta. Então, aqui por dentro, né, tinham as escadas e os corredores que levavam as pessoas aos diferentes níveis aqui da plateia. E o que acontece, né? Como os romanos eles construíam essas estruturas maiores, a gente tem uma estrutura um pouco mais fechada e mais alta do que nos teatros gregos. Outra diferença do teatro romano é que a orquestra, então só lembrando aqui o que é a orquestra, essa área aqui, nos teatros romanos ela deixa de ser um formato circular e ela passa a ser um semicírculo, só metadinha aqui dessa orquestra dos gregos, tá? Então, a orquestra tem esse formato semicircular e ela não tem mais a função ali da apresentação. Nessa área da orquestra, para os romanos, eles destinavam ali assentos para que as pessoas mais importantes, né, os convidados de honra, se sentassem, né, para assistir à apresentação.
Aquela parte, né, que a gente viu ali que ficava no fundo do palco, né, dos gregos, ela é chamada de proscênio. É uma galeria, né, que fica em frente ao palco. Como os romanos, eles faziam essa estrutura maior, essa construção maior, o proscênio deles também era mais alto, né, e mais largo do que o teatro grego. E por conta da orquestra ser semicircular, o palco vinha mais perto, né? E esse proscênio também vinha mais perto dos espectadores. E a função do teatro romano era de divertimento, não era de religião como dos gregos. Então, através disso, né, veio a questão do anfiteatro, que possivelmente nasceu da união de dois teatros, né, que era onde daí tinham as lutas, né, dos leões, dos gladiadores, que eram as diversões, né, que eles tinham nesse período. Então, como no teatro romano a gente tem a orquestra menor, o palco vem mais perto do nosso espectador. E essa parede do fundo, né, o proscênio, é uma parede mais alta. Isso acaba fazendo com que eu tenha um reforço sonoro maior no teatro romano do que no teatro grego. Tá? Então, o fato dele ser pouco mais próximo do público e mais fechado e mais alto faz com que a gente tenha um aumento, né, ali do reforço sonoro. Então, quando a gente vê um palco numa praça, né, num lugar aberto, vocês podem perceber que geralmente a gente tem uma superfície que fica atrás desse palco, que é chamado de concha acústica. Então, para que serve essa concha acústica? Ela serve para que o som que seria perdido lá para trás, ele bata nessa superfície e seja refletido de volta para o público. Então é isso que acontece aqui no teatro romano, o som, né? Porque o som, ele, quando eu falo aqui com vocês, a minha voz, ela se expande tridimensionalmente. Então ela não vai apenas para frente, ela vai para todos os lados. Então a gente perderia parte do som, né? Que iria para trás, aí ele bate na superfície e volta para o nosso público. Depois, na Idade Média, né, a gente tem a expansão do cristianismo e passou-se ali um milênio sem que fossem desenvolvidos teatros, né, como tipologia arquitetônica. E aqui entra as igrejas, né, com a grande função acústica desse período da Idade Média. Então, as igrejas, elas eram construídas com materiais bastante reflexivos. Então, elas eram construídas de pedra e alvenaria. Então, o que acontece? Como os materiais são muito reflexivos, a gente tem uma sobreposição sonora, tá? E isso acabou influenciando bastante o desenvolvimento da música, porque para a música, para ambientes onde vai ter a exploração da música, é mais interessante que o ambiente seja mais reflexivo. No texto que eu deixei lá para vocês fazerem a leitura, após a gente terminar aqui a aula, vocês vão ver que ele fala bastante sobre essa questão. É o seguinte, por exemplo, um grande compositor lá, ele ia, né, compor uma obra musical, vamos supor lá, Bach, ele ia compor essa obra musical, ele ia até uma igreja e ele compunha a obra dele lá para essa igreja, tá? Para aquele tempo de reverberação. Ainda naquela época não existia o cálculo de tempo de reverberação. Porém, né, ele ia lá e ele fazia, montava, né, aquela peça, aquela música para aquele espaço. Tanto que muitas vezes algumas peças, né, elas são reproduzidas em teatros, em outros espaços, e elas não têm a mesma grandeza que elas têm quando elas são reproduzidas no espaço onde elas foram preparadas para isso. Então, vocês vão ver naquele texto que eu deixei para vocês como leitura,
que várias músicas foram desenvolvidas para serem tocadas em uma determinada igreja, tá? Então, esse período, né, ele desenvolveu muito essa questão musical, e a gente percebe essa questão da música estar relacionada com o ambiente. E aí, na Idade Média, começam a surgir, né, as cúpulas, e as cúpulas, elas têm um formato côncavo, né, e, consequentemente, um formato côncavo, ele faz uma focalização sonora. Então, da mesma maneira que eu falei lá, né, que as superfícies, elas funcionam como espelhos para o som, né, o que acontece quando a gente pega um espelho côncavo e a luz bate nele? Ele vai vai concentrar toda a luz em um único ponto. A mesma coisa acontece com o som. Ele bate na superfície e se concentra em um determinado ponto. Então, mais para frente, a gente vai falar sobre soluções, né, para esse tipo de situação. Mais para frente, né, vem o período gótico, e aí com o período gótico vem o arco ogival, e o arco ogival ele liberou, né, as paredes do peso da cobertura, e aí eles conseguiram construir edificações muito mais altas do que se construía até então. E o que acontece quando a minha edificação é muito alta? O caminho percorrido pelo som, ele é maior, e isso acabava provocando o eco. Então vamos entender como que o eco funciona. Aqui está a nossa fonte, ó, o carinha que está falando aqui, e aqui está o nosso receptor. Então, o som, né? Ele vai vir o som direto, né? Sai lá, né, da pessoa e chega até o ouvido da outra. E aí o som ele vai percorrer um caminho, vai encontrar uma superfície e vai voltar até o ouvido dessa pessoa novamente. Então, quando esse caminho percorrido é muito maior do que o caminho do som direto, o nosso ouvido acaba percebendo que o som é duplo. E aí nós percebemos esse defeito acústico que é o eco, tá? Então, aqui começam a surgir, né? Começa a surgir esse problema nas igrejas. Vocês vão ver depois que muitas vezes, né, o fato de ter a igreja cheia, pessoas dentro da igreja, faz com que a gente não perceba mais o eco, porque as pessoas elas absorvem o som também. Então, às vezes, se a gente, até né, numa igreja, hoje em dia, se a gente for na igreja e a igreja estiver vazia e a gente falar dentro da igreja, a igreja ainda a maioria das igrejas ainda é muito reflexiva, né? Então, se a gente falar dentro da igreja, vocês vão perceber que pode acontecer o eco. E a mesma coisa não acontece quando a igreja está cheia, porque daí a gente tem as pessoas que ajudam a absorver o som e a gente não percebe esse som duplo. Depois, no período do Renascimento, volta a valorização da literatura, da arte, e com isso a gente volta a ter a tipologia dos teatros, né? Então, eles resgatam em planta as características dos teatros da antiguidade, lá dos gregos e romanos, porém, aqui no Renascimento, esses teatros acontecem em espaços fechados. Então, isso é algo muito importante para a acústica arquitetônica, né? Então, a gente passa a ter um ambiente fechado, pensado para uma apresentação, e é aqui que começa, né, a se pensar um pouquinho ali na questão do tempo de reverberação. Então, no teatro fechado, a gente tem diversas superfícies e essas superfícies vão fazer reflexão e isso vai reforçar o som direto. Então, aqui, ó, nesse desenho, a gente tinha lá os teatros abertos, né? Praticamente a gente tinha o som direto e depois, quando a gente tem os teatros fechados, a gente tem essas reflexões. Então, como esses teatros eram muito grandiosos, quando os teatros estavam vazios, sem a plateia, eles eram muito reflexivos, e aí eles faziam né, uma grande reflexão sonora, um grande reforço sonoro. Mas, como ele tinha uma grande capacidade de público, quando as pessoas enchiam o teatro, essa absorção acontecia e o reforço sonoro era menor. Depois, no período barroco, a gente continua, né, tendo os teatros fechados. O teatro, nesse período,
ele é ali uma grande área de convívio social para, né, toda a sociedade. E aqui começa a se desenvolver a ópera, tá? Vocês vão ver naquele texto que eu deixei para vocês ali, também vai falar um pouquinho sobre isso. E aí a gente precisa de um lugar ali, né? A ópera ela é formada pela orquestra, mas, né, as pessoas que vão cantar ali, fazer a apresentação. Só que daí, o que acontece, né? A gente acaba tendo uma diferença acústica muito grande entre o palco e a área que ficava a orquestra. Por quê? Eles acabaram alocando a orquestra embaixo do palco, e depois a apresentação acontecia aqui em cima. Como vocês sabem, né, no período barroco, a gente tem muitos ornamentos. Então, a parte do palco ela era muito ornamentada, com cortinas e esculturas, né? Eles praticamente faziam já um cenário nessa parte do palco. E a parte onde ficava a orquestra, ela não tinha enfeites, então ela era mais reflexiva. Então, a área da orquestra era mais reflexiva e a área onde acontecia a apresentação era mais absorvente. Então, isso dava um desequilíbrio ali entre a intensidade dos sons, né, de uma área para outra. Aí no século XIX já se começa a pensar um pouquinho melhor nessa questão. A orquestra ela vem ali para conduzir o drama, né? A apresentação, a peça de teatro. Porém, ela sai dessa área embaixo do palco e ela vem, né, para um lugar destacado em relação ao palco. Ela vem ali para cima. A audiência ela continua tendo essa distribuição em leque, como a gente viu lá desde os gregos e romanos, né? E aqui começa-se a ter um pouco mais de difusão do som com os pilares e nichos que a gente tem ao redor do teatro. E aqui, nesse período, no século XIX, a gente começa a ter, né, a espinha dorsal da acústica moderna. Então, surge primeiro estudo relacionado à questão da acústica arquitetônica, que é a teoria do som, em 1895, né, do Lord Rayleigh. Então, a gente começa aqui, né, a pensar de que maneira o ambiente vai afetar na distribuição do som. Depois, no século XX, os problemas acústicos eles passam a ser tratados com um embasamento científico maior, né? E aí surge um estudo importantíssimo que nós utilizamos até hoje nas questões acústicas, que foi um estudo desenvolvido pelo Wallace Sabine, onde ele relaciona o volume do ambiente com os materiais que revestem esse ambiente e o tempo de reverberação que a gente tem nesse local. E aí ele cria uma fórmula para a gente calcular o tempo de reverberação. E isso vai estar relacionado com o tamanho do ambiente e com os materiais. Quanto maior for o ambiente, quanto mais superfícies tiver lá para refletir, maior vai ser o tempo de reverberação. Em relação aos materiais, se os materiais forem mais reflexivos, o tempo de reverberação é maior. Se os materiais forem mais absorventes, o tempo de reverberação é menor. Então, ele criou uma formulazinha onde a gente consegue calcular o tempo de reverberação de um ambiente. E a partir desse estudo do Wallace Sabine, os princípios acústicos eles foram se desenvolvendo muito mais rápido e os projetos acústicos, né, foram surgindo e as soluções arquitetônicas para isso foram melhorando cada vez mais. Nesse período, né, a gente já não tem a questão de parte da plateia ter uma recepção de som melhor que a outra, né? Então começa-se a pensar ali, né, em ter uma homogeneidade na recepção sonora, então que todas as pessoas consigam escutar de uma maneira, de uma boa maneira, né? Começam a surgir novas formas arquitetônicas, né? Como a gente percebe aqui na Ópera de Sydney, eu vou falar um pouquinho dela também. Surgem também o múltiplo uso dos espaços, então hoje a gente tem bastante espaço que ele é utilizado tanto para uma apresentação musical, quanto também para uma
palestra, né? Então a gente vai ver que isso pode influenciar muito na questão acústica. E a gente tem aí uma variedade muito grande de materiais de construção. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a Ópera de Sydney, ela não é das melhores na questão acústica, né? Então, o arquiteto que ganhou o concurso para fazer a Ópera de Sydney, ele basicamente tinha feito um croquis, e a partir desse croquis eles, né, deram ele como vencedor, e daí foram desenvolvendo o projeto da Ópera de Sydney. E ela tem sérios problemas acústicos. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque mais para frente vocês vão estudar isso um pouquinho melhor. Mas ela tem vários problemas acústicos e eles colocam assim que ainda bem que essa arquitetura ficou tão marcante que as pessoas vão até hoje lá para conhecer a Ópera de Sydney, porque é algo, né, que ficou um marco. Porém, ela tem bastante defeito acústico, já foi feito algumas reformas, algumas mudanças para melhorar essa questão, mas ela ainda não é dos melhores exemplos de acústica. E atualmente, né, a gente tem a questão do condicionamento acústico dos ambientes. Então, como eu falei lá no começo, muitas vezes, né, por exemplo, eu nunca projetei um teatro, nunca projetei um auditório. Mas, né, eu já projetei vários outros tipos de edificações, aonde a gente também tem que ter essa questão da acústica, né? Até porque essa questão aqui, ó, controle de ruído é muito importante, né? Uma preservação da qualidade ambiental também, porque quando a gente fica num espaço que é muito barulhento, né? Às vezes a gente quer estudar e tem muito barulho, tem pessoas que não conseguem se concentrar de jeito nenhum. Tem pessoas que até se concentram, mas inconscientemente ela acaba tendo consequências ali, às vezes de uma dor de cabeça, de um incômodo por conta do ruído. Então é importante que a gente tenha esse controle do ruído nas edificações que a gente projeta. Então, a acústica urbana, né, hoje ela tem uma importância muito grande, porque o aumento das fontes de ruído é cada vez maior e isso prejudica a nossa saúde, tá? Então, as pessoas têm sérios danos aí por conta disso, né? Então, a gente está vendo aí nesse desenho. Tem um avião lá em cima, tem o helicóptero, tem o carro, tem a sirene, né? Tem as pessoas no dia a dia, na rua, aí tem uma obra, tem um neném chorando. Então, são vários fatores que vão influenciando, né, no nosso dia a dia. E acho que nesse período de quarentena, que a gente passou aí muito mais, né, tempo em casa do que antes, a gente começa a perceber que a gente tem alguns problemas aí, né, que talvez não nos incomodavam antes e tal, e agora a gente percebe muito mais. Já aconteceu de eu estar aqui, ainda bem que não era aula, estava dando orientação de TCC, e aí meu vizinho em cima aqui começou a fazer uma obra do nada, né? E aí eu não consegui nem escutar o que o aluno falava, aquela barulheira. Tive que colocar o fone, até com o fone eu não estava conseguindo escutar direito. Então a gente começa, né, a ter essa sensibilidade também para alguns pontos, né, que às vezes a gente não percebia antes. E outro fator também que influencia muito nessa questão acústica hoje em dia são materiais de baixo isolamento acústico, né? Como alguns tipos de vidros mais simples, eles não fazem um bom isolamento, e aí a gente acaba percebendo muitos ruídos externos. Para os grandes, as áreas muito centrais, né? A gente tem uma grande influência, né, dessa questão da acústica urbana, principalmente por conta do traçado urbano. Quando a gente tem áreas como a gente vê aqui nessa imagem, né, que seria basicamente o que a gente encontra no novo centro ali de Maringá, o que acontece, né? O térreo é todo fechado, a gente não tem recuos. E aí o som que é gerado na rua, ele bate nas superfícies ao lado e volta para a rua. Então, a gente tem um reforço desse ruído cada vez maior, né? E até os prédios de escritórios que a gente tem nessas ruas,
muitas vezes a gente acaba tendo ali uma briga, né, entre a pessoa ela poderia, por exemplo, abrir a janela para ter uma boa ventilação e não teria necessidade de ligar o ar-condicionado, mas ela não suporta o barulho que fica lá no ambiente, né? Então a gente acaba tendo essa briga aí, né, dessa questão muitas vezes. A gente pode perceber isso até no nosso próprio carro. Se você está dirigindo, vamos supor que você está ali na Colombo, tá com seu carro e tal, e aí você pega, abre os vidros, porque nem tá um dia tão quente, né? Estaria tudo bem ali apenas abrir os vidros. Mas chega um ponto que você não aguenta aquele barulho, né? E aí você acaba fechando os vidros, desligando, né, o ar por conta disso. Então, a gente tem que se preocupar com essa questão da acústica urbana. Então, o traçado urbano, o planejamento urbano vai influenciar muito nessa questão. Então, daí mais para frente, a gente vai conversar sobre isso e ver de que maneira o arquiteto pode influenciar nesse sentido. Bom, gente, então, essa é a nossa aula de introdução. E eu recomendo, então, que vocês façam a leitura daquele texto, peraí, que eu deixei para vocês lá no fórum, tá? Para que vocês comecem aí a se começando, né, a entender alguns conceitos de acústica. Então, vocês têm aí, ó, meia horinha ainda até finalizar a aula, tá? Então, não é uma atividade valendo nota, né? Mas é ali uma sugestão de leitura bem interessante para vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Podem mandar ali no chat, ou se quiserem chamar no microfone também. Deixa eu só marcar aqui quem eu não tinha marcado. Alex, Alice, Ana Beatriz Frison não tá, né? Arthur também não. Edith também não. Emanuele também não. Gabriel não. Giovana Kemi tá aqui. Juliane. Stephanie. Bom, marquei todos. E aí, nenhuma dúvida? Nenhum comentário? Gostaram, não gostaram de acústica? O Alex está falando que o Ishiba já passou, né, um pouco de acústica para vocês. Ele sempre me pergunta o que eu passo de acústica, né, para que a gente possa ter essa interação aí entre as disciplinas, né? Mas aí aqui a gente vai colocar realmente em prática, né? Tipo, materiais, formatos, essas coisas que vocês veem lá com ele, né? É tipo é física, né? Que vocês têm com ele. Mas é bem interessante, então tentem aí já ir fazendo essa leitura que eu deixei para vocês. Ou, se não quiserem fazer a leitura agora, escutem o podcast, que também é bem legal, já vai trazer uma base para vocês, tá bom? Olha lá, a Beatriz disse que já escutou esse podcast, que ela achou bem legal também. Então, aproveitem aí
essa meia horinha para fazer alguma das 3 opções que eu deixei para vocês lá no fórum, tá bom? Eu vou colocar as aulas no estúdio, tá, gente? Eu ainda não estou me organizando aqui com esse início das aulas, mas eu já vou colocar para vocês, tá? Eu já tenho até, vou colocar algumas aulas para frente também. Bom, gente, então, deixa eu parar aqui a gravação.